Você já teve a sensação de estar fazendo algo, ao mesmo tempo sentindo que estava certo, mas no fundo tinha algo que estava dando errado? Empreender nunca foi sorte. E é com esse título que a minha convidada chegou aqui com esse livro maravilhoso, Os 20 Princípios Fundamentais para o Sucesso Isso Empresarial. Com mesmo. vocês e comigo, Fabi Krause. Seja bem-vinda. Obrigada, Ivana. É uma satisfação estar aqui com você, com a sua audiência. Falar um pouquinho disso e mais outras coisas, né, que vão surgir na nossa conversa. E são essas conexões, né? Gente, maravilhosa. Aí quando a gente, nos bastidores, eu perguntei, Fábio, como é que eu te apresento? Empresária, mentora, palestrante, como é que você quer que eu te apresente? Ela me disse, Ivana, são várias nuances, cada momento no seu papel. Então já começou esse bate-papo de uma forma muito intensa. Senta na sua cadeira, no seu banco, aumenta o volume do seu rádio, conecta o seu celular no YouTube. Aliás, estamos no YouTube, @Difusora Maravilha, conecta, se inscreve no nosso canal, tem um sininho, bem fácil, super fácil, gente, não custa nada, eu sempre falo, não custa nada, porque conteúdo bom merece ser compartilhado, então compartilha com alguém. Fabi Krause, escritora, gente, eu não falei de escritora também, né, com esse livro aqui, depois ela vai autografar para mim, vamos falar sobre vários assuntos, se conecta com a gente. Mas antes, Fábio, deixa eu agradecer aos meus patrocinadores, que eles fazem com que esse programa aconteça. Estou linda, maravilhosa, no estilo outono e inverno com a cor da estação. Sabia que o Inclusive. cinza é a cor da estação do inverno? Olha só. Gente, esse programa também é moda, tá? Loja Jumani está me vestindo com a coleção Amora. Essa é a coleção. Estou com um vestido estilo leve. Como é que é aquele? Não é camponesa, mas é um vestido bem clean. Na coleção Amora Café da cor do inverno. Loja Jumani, com fabricação própria. E aí, o que legal da Jumani, eu fui lá conhecer. Maravilhosa, mão de obra local, incrível, Jumani. A loja fica na Avenida Sul Brasil, esquina, em frente à Praça Central aqui de Maravilha. Tá bom, gente? Também é meu patrocinador aqui, o Sicoob Credial, que é muito mais que uma cooperativa. O Sicoob Credial são 17 agências entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul para melhor lhe atender e fazer com que o seu dinheiro trabalhe a favor de você. Quer conhecer um pouquinho mais? Acesse o Instagram, @Sicoob Credial, e conheça a infinidade de coisas que o Sicoob pode oferecer para você. Fábio, aguenta a mão que eu preciso agradecer também a Ela Passione. Você gosta de dormir bem, né? Com certeza. Ai, gente, dormir bem é um dos princípios para a gente ter uma vida de sucesso. Eu acredito. Com certeza. Quem não dorme bem, não come bem, não se exercita e não coloca a cabeça para pensar, nunca vai ter sucesso na vida, gente. Isso independente da atividade profissional que a pessoa tenha. Ela Passione veio com tudo para revolucionar a forma como você conforta o seu corpo quando dorme e também quando toma aquele banho maravilhoso. A Ela Passione trabalha com marcas especialistas em cama e banho. Ela Passione, na Avenida Araucária, no centro de Maravilha, do ladinho da farmácia São Rafael, tá bom? E quando você tem dor, você já teve dor? Já. Ai, precisa tomar um remédio, né? Precisa. E a pior coisa é ir procurar uma farmácia, a farmácia tá fechada. Gente, não tem essa não. Drogarias Bem Popular tem 4 unidades em Maravilha para melhor lhe atender. 4 unidades, ou seja, nos 4 cantos do município você encontra uma drogaria Bem Popular aberta. Não fecha ao meio-dia e o atendimento vai até às 22 horas. Anote esse nome, Drogarias Bem Popular, para melhor lhe atender. Feito? Podemos conversar? Podemos. Fábio, separei uma aguinha aqui para ti. Obrigada. Olha, seguinte, assunto é o que não falta. Exato. Mas eu quero conhecer um pouquinho a Fabi antes de tudo acontecer, antes de você ter essa transformação de vida, antes de você ajudar outras mulheres, porque ela tem um clube, gente. Um clube Plenas. Maravilhoso. Já vamos falar sobre isso. Fabi, como é que tudo começou? Quem é a Fabi antes de tudo isso? Legal, adoro quando fazem essa pergunta, porque a gente tem o hábito de nos encaixarmos dentro de algumas caixinhas, né? E a Fabi, né, além de vários papéis, ela também é mãe da Luísa, ela é filha, ela é amiga, e ela foi por muito tempo, né, CLT, né? Eu estive dentro da Jura? CLT por aproximadamente 17 anos.
minha carreira profissional. A minha formação, administração, né? Então, trabalhei gerenciando clínica, assim como dentro de um ambiente corporativo, né? Uma grande empresa aqui que a gente tem, situada inclusive na nossa cidade. E foi ali que eu realmente fui me construindo enquanto profissional. Os maiores marcos da minha vida aconteceram ali até o momento que fiz uma virada de chave, né? Dei uma viradinha de chave. Mas quando tu sentiu que não tô me sentindo confortável onde eu tô? Quando eu vi que não era mais aquilo que eu queria, né? Começou a perder o brilho. Exatamente, né? E quando minha filha nasceu, foi um grande marco para mim. Pensei, poxa vida, né? Acho que eu tenho mais coisas para levar para o mundo, não somente onde que eu tô. E é ali que eu pensei, a minha liberdade é o meu tempo, inclusive, que está dentro, né, do meu livro, uma das minhas frases, que foi como lema dentro da comunidade, para estar mais com ela. E a partir daí eu sabia já o que eu não queria e fui buscar aquilo que de fato eu queria. O que exatamente eu não tinha certeza, mas foi um passo a passo. Você tocou num ponto muito importante, porque muita gente vive uma vida inteira se sentindo preso. Exato. E aí, vive uma vida medíocre, exatamente, sem resultado, e o pior, infeliz. E aí a gente não tá falando sobre a pessoa ser feliz o tempo inteiro, porque ninguém é feliz todo santo dia no trabalho. Tem momentos de dificuldade. Isso é super natural. E é importante que a gente diferencie, porque você não vai todo dia ter aquela injeção de dopamina no teu trabalho maravilhoso e tal e tal. Mas entender os pontos que diferenciam. Poxa, esse momento já não me cabe mais. Isso. Foi o que aconteceu contigo. E encerrar esses ciclos, né, Ivana? Super importante. Porque muitas vezes, dentro disso que você falou, é uma utopia acreditar que todos os dias você vai estar bem, que você vai render, você vai ser produtiva, ou que, independente do contexto que você tiver, tudo vai fluir muito bem. E esse é um dos desafios enquanto seres humanos. Muito. Né? De assim, a gente se conhecer, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido, aquilo que eu faço também está contribuindo para o outro. Né? Então, a gente tem várias questões dentro disso. Eu falo muito sobre capital invisível, é um dos meus assuntos, e eu falo que a nossa comunicação interna, ela tem que estar aliada à nossa comunicação externa. Porque não adianta eu estar sentindo algo, eu estar comunicando algo para mim e dizendo não estou satisfeita, mas externamente eu continuo fazendo aquilo que não me cabe mais. Isso. E aí, tem um conflito. Peraí, eu penso uma coisa e eu faço outra. E aí entra num choque emocional, que é um dos grandes desafios nossos aqui internos e de toda a nossa sociedade. E eu sei, Fábio, que quem tá me ouvindo tá pensando, não, mas comigo isso não acontece. Será? Me fala se em algum momento da tua vida tu não entrou num conflito de estar fazendo algo que você não gostaria, dizendo, não, isso aqui eu não quero mais. Não é sobre a gente fazer tudo que a gente gosta, né? Na verdade, é muito mais sobre os nãos do que os sims. Né? Quando a gente consegue fazer essa seleção daquilo que de fato é importante, necessário para a nossa vida, para os contextos, para as pessoas, para todos os lugares. É mais não que sim. Mais não do que sim. Entenderam a diferença? E eu vou te falar, é difícil a gente dizer não, né? Sim, porque vai exigir de você uma postura diferente. Talvez você se construiu ou as pessoas, né, do teu entorno te viram de uma forma. Você mesma, né, quando assumiu aqui a direção. Quantas versões de Ivana precisaram ficar onde estava até lá, porque já não faz mais sentido seguir adiante. Então, encerrar esses ciclos para abrir espaço, literalmente. Porque é que nem você imaginar que você precisa atravessar uma porta, né? Tudo que você tem nesse cômodo de cá, e agora eu vou atravessar essa porta, o que eu levo para o outro lado? Tem muita coisa que não consegue, né, estar mais ali, não faz sentido estar contigo. Falo isso para as empreendedoras, inclusive, quando a gente precisa avançar dentro, né, dos processos de crescimento das empresas, delas, ou mesmo delas enquanto empreendedoras, empresárias, e tem coisas que não dá mais, não tem mais como seguir. E aí vem esse confronto que você fala, porque além do ser, eu preciso aparentar ser. Também. Tem muito disso, gente. E não tem como somente eu aparentar ser se eu não sou de fato. E é isso que a gente vê por aí muitas vezes, que é aquela pessoa vazia, aquela empresa que está ali como fachada, é de uma profundidade muito maior, né, para a gente compreender como isso tudo funciona. E dentro da comunicação que você falou, e que é uma das tuas
habilidades, né? Um dos teus talentos natos, com Uau, certeza. Gente. Dentro do Empreender Nunca Foi Sorte, justamente eu trouxe o ponto, né? Da comunicação, do relacionamento e da confiança. Porque nós estamos nos relacionando o tempo inteiro. Não tem como andarmos sozinhos, né? Para nascer, para morrer, a gente depende de outras pessoas. E no contexto empresarial, principalmente, porque a nossa empresa é para alguém. É sempre para alguém aquilo que a gente faz no contexto empresarial. Exato. Agora, o que eu faço por mim é por mim. Aí vem também, né, um olhar para a nossa individualidade, e isso não é egoísmo, que as pessoas elas confundem algumas coisas. Assim como comunicar. Né? Eu precisei desenvolver a habilidade da comunicação, porque eu era aquela Ivana que entrava muda e saía calada. Quando eu falava para os meus acadêmicos, que até hoje, né, eles me chamam, ai, prof. Fábio, onde que eles me enxergam, né? Eu precisei desenvolver isso. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para ver que tudo é possível ser desenvolvido. Exato. Assim como a confiança. Por quê? Você não vai comprar de quem você não confia. Até mesmo os teus patrocinadores aqui. Precisa ter algum vínculo, né? Valores em comum e que dá aquela sinergia, aquela química, né? No relacionamento afetivo não tem a química. Exato. Né? Então, o relacionamento empresarial, da mesma forma, com os parceiros, com a equipe, né? A liderança dentro disso também. E tem algo muito profundo que você falou, que quando você entende esses nãos, e você se comunica internamente, começa a aparecer a autenticidade. Isso. Para não vivermos apenas como pessoas vazias, cumprindo tarefas. E o assunto não é nem só sobre empreendedorismo, Não. porque poderíamos falar sobre isso, mas é sobre você se conectar com você mesma. Pode parecer um papo uau, muito... como é que eu vou te explicar? Muito complexo. Subjetivo, talvez. Porém é extremamente necessário que se fale sobre isso. Porque nos dias atuais, muito mais do que nós ganharmos dinheiro, ter sucesso, ter fama, é saber quem que a gente é. Isso mesmo. Entendeu? Essa história toda. Para colaborar com isso, hoje, um dado de uma pesquisa que apresenta que 60% das empresas nos próximos 5 anos vão quebrar. E isso não é por insucesso, ou por má gestão, ou porque o produto não é bom. É porque o empresário, o empreendedor, não sabe quem ele é. Exatamente isso. Porque não é o CNPJ que quebra. Não. É o CPF. É o CPF. E isso é muito importante, contextualizando para o mundo empresarial, de que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter sucesso. O problema está no emocional. A comunicação interna e a externa não estão batendo. Tá faltando autenticidade, tá faltando a pessoa dizer quem eu sou, o que eu quero. E aí volta naquela Fábio lá no início que falou, poxa, eu precisei encerrar um ciclo. Isso. E até porque quem você é, além dos teus diplomas, né, dos teus títulos, dos teus lugares de importância, porque as pessoas às vezes nos colocam em lugares de importância. Sim. Mas quando você tira todos esses entornos, lá no teu silêncio, quem que é a Ivana? E assumir essa autenticidade toda não é para todo mundo. É difícil. É difícil, porque carrega ali, sim, crenças, aquilo que você acredita, aí começa uma dualidade daquilo que você ouviu uma vida inteira e que não faz sentido nenhum, né? Para ti não faz mais aquele sentido todo que um tempo atrás fazia, e nem estamos falando que há que não são verdades, são verdades. E elas foram, né, realmente, você assumiu aquilo ali como verdadeiro por um bom tempo. Então, desconstruir isso para se reconstruir não é simples. Não, gente, é difícil pra caramba. Eu tô sentindo que esse papo, ele vai fluir muito mais, porque começa com uma cordinha, assim, e ele vai alongando, né, gente? Se inscreve no nosso canal, entra no canal no YouTube, porque ele vai continuar, porque 30 minutos é pouco, Fábio. É pouco. Agora eu vou te falar uma coisa que você me disse sobre a gente se conhecer. Quer ver como vai fazer sentido? Sai na rua. Você vai ver inúmeras pessoas sendo cópias umas das outras. Olha como hoje se tornou comum. A pessoa seguir um padrão de harmonização facial, de cílios, unhas, cabelo. Parece que a gente tá vivendo uma cópia um do outro, porque ninguém... Vamos lá. Algumas pessoas ainda não descobriram de fato quem elas são.
E parece que se encontrar nessa capa, se colocar nesse lugar, deixa elas mais confortáveis. Sim. E isso se estende não só para a questão pessoal, de imagem pessoal, mas também de trabalho. Exato. Poxa, eu vou continuar cumprindo esse padrão. Eu vou fazendo isso. E aí, a pessoa deixa de viver o extraordinário. Isso. De viver a abundância. De viver aquilo que talvez ela poderia vir para viver e ajudar outras pessoas. Exatamente. Porque a vida não é sobre o que eu faço para mim. Ai, que legal, eu tô maravilhosa, eu tô sentada aqui numa mesa, eu tô fazendo algo muito massa, que é conversar com a Fábio, trocar ideias. Mas o que eu tô reverberando para quem tá me vendo? O que eu tô reverberando para você que tá me escutando? Eu tô levando algo bom? Porque esse é um dos papéis da comunicação, Fábio. Sim. Esse é um dos papéis de que você se encontrou. Poxa, você tem uma caminhada, conhecimento enorme. Mas será que era só para no final do mês você ter um boleto pago? Com certeza não. Não, né? É mais profundo. E dentro disso que você fala, tem uma frase, uma máxima que eu levo para mim, de que eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. E eu falo isso para minha filha, e ela sai, assim, compartilhando, falando para os colegas, para os amigos também. Porque se a gente olhar por essa óptica, de fato, você não é todo mundo. Onde está todo mundo não é lá que eu quero estar se eu não nasci para ser todo mundo. Exato. É complexo, sim. Mas aí as pessoas, elas se perdem justamente fazendo o quê? O que os outros querem que você faça. Se nós somos a média das pessoas com, né, as quais a gente mais convive, o meio que a gente está inserido, obviamente que é isso que vai nos moldar. E por isso que o ambiente corporativo, empresarial, as pessoas da sua equipe, elas estão aqui porque elas têm habilidades, sim, elas compõem o teu time para entregar os resultados, porque isso aqui é uma empresa. Para além disso, elas também têm outras atribuições. Isso daqui pode ser, sim, um trampolim, né, para um próximo estágio, assim como elas vão se identificar contigo, com outras pessoas, para buscar, né, algo a mais. Isso é viver realmente o processo. Perfeito. Você ouve, né? Tem que viver o processo. O que é esse tal desse processo? Tô cansada de viver esse processo, porque a vida é isso. É um eterno viver um processo isso, de redescoberta. Quando criança, a gente não queria ir atrás do arco-íris. Eu vou chegar lá na mina, né, no pote de ouro. Gente, eu fui várias vezes tentar achar esse arco-íris. E você não vai encontrar o fim. São sempre pontos de partida. Acredito que o ponto de chegada é quando não tem mais o que fazer. Morreu, acabou, literalmente. Então, ir para esse lugar de, ok, o que eu preciso aprender aqui, o que eu vou entregar aqui. Porque chega uma fase que não tem mais também, a síndrome da especialista, né? As pessoas ficam ali buscando conhecimento e mais conhecimento, Isso, mais conhecimento. E agora o que você faz com esse conhecimento todo? As pessoas, elas precisam de ti. Aquilo que você já tem, coloca em prática. Coloca em prática, né? Porque, mais uma vez, não é sobre os teus títulos, não são os teus diplomas, não é nada disso que te compõe de fato. Mas quem você é em essência, a tua autenticidade, o mesmo motivo, exatamente, tá tomando aqui nosso café, nossa água, o mesmo motivo, como eu vou pegar aqui a minha caneca, né, minha xícara, vou tomar, tem quem vai me odiar e vão ter aquelas pessoas que vão me amar. Sim, exatamente, mas, gente, não é nada sobre o outro, é tudo sobre nós. Ponto, simples assim. Isso. Quando a gente compreende esse ponto único e específico, a vida flui. Isso. Porque enquanto eu me coloco como comparativo do outro, de atender a expectativa do outro, de buscar resultado por causa do outro, a minha vida engessa e para. Isso. E eu vou te falar, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, a vida é tão mais simples e poderosa nesse momento que você fala, uau, quando eu entendo que a vida é tão simples. Sim. É tão simples, Fábio, é tão simples. O básico bem feito. Gente, por quê? Aí a gente quer colocar mais coisas, a gente quer aprender mais coisas, eu quero colocar mais um cenário e não sei o quê, e aí gera um quadro de uma frustração tão grande que além de você não atender as expectativas dos outros, você não atende as suas. E isso é tão frustrante. Nossa, demais. Adoece. Muito. Aí começam as crises de identidade, né? Por que disso, por que daquilo, por que comigo, não, né? Exato. Então, é assim, é sem fim. Você sabe que eu, quando comecei o Persona,
o programa aqui, eu não dei muita importância para isso. Nós estávamos na pandemia. E eu falei, vamos fazer. Foi um desafio, precisou, foi uma série de situações. Mas, ao mesmo tempo, eu não pensei em momento nenhum o que os outros iam falar. Eu cheguei aqui e fui cumprir um papel. Falei, vamos lá, vamos fazer atender a expectativa que eu preciso colocar um programa no ar. Se eu tivesse parado para me olhar ou para, de repente, perguntar para alguém o que eles tinham achado, se alguém fosse me criticar, talvez eu tivesse paralisado. Exatamente. Você sabe que eu vejo que o empreendedorismo, né? Hoje as pessoas perguntam, nossa, empreender é só para os grandes empresários, é só para aquela pessoa que já está no topo? Não. Amiga, te falo que você empreende na tua casa. Isso. O empreendedorismo é isso. É você resolver uma dor. Isso É mesmo. empreendedor. Quando você empreende numa dor. Numa dor. E quantas dores temos? Vixe. E até dentro disso que você falou, para que você se torne, né, de fato, uma empresa consolidada, uma grande empresa, existiu uma chavezinha ali que foi essencial e que ela vai perdurar, que é a organização. Independente de como você começa, no contexto, no nicho, às vezes as pessoas me falam, ai, Fábio, mas é que o meu nicho, é que o meu mercado é difícil. Gente, tudo é difícil. Tudo é difícil quando a gente não sabe, quando a gente não conhece. É pegar esse difícil e transformar ele em fácil. Constância, dia após dia. Todos os dias eu preciso lembrar do porquê que eu me enfiei nisso daqui. De um jeito ou de outro. E aí agora deixa eu fazer uma pergunta. Seguinte, você fala para muitas mulheres. E essa é uma dúvida que eu tenho. Muito se fala, eu não curto muito essa palavra, empoderamento feminino. Também não gosto. Porque dá um lugar de fala tipo, ai, ok, eu preciso levantar a minha espada de She-Ra e falar, uau, eu sou o máximo. E é desconfortável para mim. Para mim também também é desconfortável. Porque o empoderar é dar poder. E aí eu falo para as minhas plenas, né, que uma mulher plena no seu lugar de força e poder, ela age. Então, o empoderar não é, sim, estamos maravilhosas aqui. Estamos. Isso tem a ver com autoestima? Sim, tem a ver. Contudo, não é o salto alto. Daqui a pouco tem aquela mulher que ela vai se sentir empoderada sem calçado nenhum. Exato. Com o tênis, gente, eu amo também, é confortável. Mas, assim, o que te representa? Aí sim tem muito mais a ver com a autenticidade, o empoderar, do que a palavra da moda, assim como outras tantas, né? Uma palavra bonita, soa muito bem, uma frase bonita. Pena que o impacto é pouco. Muito. Perfeito isso que tu falou, sabe? Porque, como tu disse, daqui a pouco tem pessoas que vão me olhar e vão me odiar. Porque elas não se conectam com isso, mas elas não sabem a minha realidade ou a sua, ou que talvez você estar bem arrumada, em absoluto tem a ver com o fato da pessoa ser uma pessoa distante, ou daqui a pouco dizer, isso não me conecta, ou esse valor não me é importante. É totalmente diferente. Diferente. E muitas pessoas já chegaram para mim com a seguinte fala, né? Fábio, nossa, você é muito real. Eu não sou uma pessoa famosa, Ivana, né? Eu não sou uma influencer. Estou ainda no processo inicial, se for Mas claro pensar, que você né? influencia milhares de pessoas. De fato, né? Nesse sentido. E aí, elas às vezes se colocam nesse lugar desse distanciamento, porque para mim é líquido e certo. Se eu quero chegar no ponto B, eu preciso sair do ponto A. Se eu quero ir para o ponto C, eu tenho que sair do ponto B. Não tem chegar no topo de uma escada, você sai do primeiro degrau e você voa para lá? Não, é um degrau de cada vez. Só que enquanto eu fico nesse lugar esperando que alguém venha até mim, não rola. Eu preciso fazer. É que nem network. Não é estar em algum lugar, não é estar em meio. É de fato se conectar. Eu tô ali, o que me conecta com esta pessoa? De que forma que eu vou chegar nela? Tanto é que dentro do jeito pleno de ser, é um dos tópicos que a gente vai trabalhar, né? O networking. Por quê? Você, Ivana, onde você chega, as pessoas sentem a tua presença. E aí também tem dentro, né, do mundo feminino, do empreendedorismo feminino, às vezes existe sim o preconceito, sim. Eu mesma já vivi isso, assim como a questão de idade. Mas não é porque você é um rosto bonito, porque você é uma mulher que chegue. Não, é porque realmente você tem conteúdo. Você contribui. Quando você abre a boca, você tem aquilo realmente verdadeiro para falar.
E isso é que vai, de fato, conectar com as pessoas, porque você está transmitindo confiança. Assim como aquelas pessoas que daqui a pouco vão te julgar, vão te criticar, é porque elas queriam estar no teu lugar. Só que elas não conseguem assumir, porque elas precisam sustentar uma verdade que elas repetiram até hoje pela manhã. Que é confortável. Que é confortável. E aí é o desconforto, a inquietude, realmente, que faz com que a gente vá adiante. Para mim, isso é muito claro, de que foi a inquietude, os grandes movimentos para as minhas mudanças, né? De vida, de profissão, realmente é recomeçar e não somente uma vez. E eu sei que isso transmite coragem. E eu precisei ir para esse lugar também, porque às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, imagina, ai, Fábio escritor, sim. Nossa, mas se alguém vai ler, vai pensar o que tá escrito aqui. Ah, gente, Isso. não é bem assim, mas não. quem é você? Sabe quem é você lá na fila do banco, na fila da padaria? Você tem uma história. E é se apropriar dessa história para você chegar a outras pessoas que realmente precisam de você. Ouvir aquele insight, aquela viradinha de chave, aquela frase, talvez sim, que você levou e que fez sentido para a pessoa. E aí o que ela vai fazer com aquilo? Como você falou, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Então, de tudo aquilo que eu faço, né, o que realmente é importante para mim, e assim como vai ser importante para outra pessoa, que é contribuir nessa transformação, ajudar as outras pessoas, mas não naquele lugar bonitinho, assim, de que, vou pegar aqui na sua mão. Não. Discurso vazio não dá. É realmente transpor. Né? É toda essa caminhada que faz parte, né, da vida dessas mulheres que chegam até mim. E nesse sentido de transformação, você criou o Clube Plenas. Isso mesmo. Conta pra gente como é o Clube Plenas. Sim. E qual é a virada de chave. Então, o Plenas, ele surgiu como uma recorrência dentro, né, do mundo dos negócios, porque eu tinha um público que vinha de grupo para mentoria individual, né, no meu papel de mentora também. E aí elas chegavam para mim, Fábio, tá, e para onde que a gente vai agora? Porque a gente quer continuar contigo. Não tem mais para onde ir. Uhum. É isso. E eu comecei a criar novos produtos pelas demandas que eu já tinha. Então, veja bem, né, aquilo que você falou, você não precisa ser uma grande, em termos de tamanho empreendedora, ter uma grande empresa para causar o impacto, assim como não são os nossos seguidores, número de seguidores lá numa rede social. Em absoluto. Depois eu vou contar um detalhe na minha viagem para São Paulo essa semana, que aí vocês vão entender sobre números e influenciadores. Aguenta a mão aí que depois a gente vai contar sobre isso. E aí surgiu, né, o Plenas, que é um clube de negócios por assinatura. No início, trouxe algumas convidadas, que foram minhas clientes, algumas das minhas clientes, para fazer esse movimento inicial. E ali fui distribuindo, né, pelo momento, pelo estágio do negócio de cada uma delas. Eu conheço a Fabi Krause hoje. Acesso o Instagram dela, @Fabi Krause com K. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Entro no teu Instagram, vejo o teu conteúdo, gostei. Ouvi a entrevista dela no podcast Persona Singular, também gostei dela. Quero entender um pouco mais sobre o Plenas. Aí como que eu faço para ter acesso? Diretamente ali no meu Instagram pessoal. Só te chamar. Isso. E também tenho Plenas, @PlenasClubOficial, né, que é a página oficial do Instagram também. Ali também tem o número do WhatsApp, enfim, para fazer contato. Uhum. E aí eu gosto sempre de ter esse contato individual com cada uma delas para entender o momento delas. Uhum. Mais uma vez, você não é todo mundo. Então, qual é o seu momento? O quando das pessoas é muito importante, isso para qualquer negócio. Inclusive, eu ensino isso dentro dos processos de mentoria. Quem é o meu cliente? Né? Quem são as pessoas que vêm aqui para o seu programa? Então, tem características ali que compõem o perfil. Então, para dentro do Plenas também, ela é empreendedora que está iniciando, ela tem uma equipe, ela já tem mais do que uma empresa, porque eu falar sobre milhões de reais com quem está iniciando é muito distante. Exato. Agora, para aquela mulher que já está empreendendo e tem mais do que 1, 2, 3, 4 empresas, muitas vezes, ela está numa outra fase. Então, são dores diferentes, então são conduções diferentes. Então, é isso que a gente faz dentro. E é só para mulher? Já me perguntaram, Ivana, e não somente uma vez, vários homens já perguntaram, Fábio, por que somente as mulheres?
É uma questão de comunicação. Eu, sendo mulher, me conecto muito mais com mulheres porque a gente conhece as dores, a gente traz aqui uma reciprocidade, né, maior. Não que eu não atenda empresários, empreendedores, sócios também, né? E aí essa pergunta, ela é recorrente e ela tá lá na gavetinha. Calma, homens, que daqui a pouco o assunto é com vocês. Isso, Fábio, seguinte, já fizeram sinal pra mim que o tempo esgotou, mas eu quero que você beba sua água. Vou fazer o Pingo nos Is com certeza, mesmo estourando o tempo aqui. Você que gostou desse conteúdo, já se conecta, já corre pro YouTube, que ele vai continuar lá, porque a gente tem outras coisas pra contar. Eu falei que eu vou contar um babado de São Paulo, tá, gente? Fica aqui, porque eu vou contar sobre inúmeros influenciadores, sobre o fato conexão, sobre capacidade e poder de influência. Não é sobre números. Mas vamos lá. Fábio, preparada? Prontíssima. O quadro se chama Pingo nos Is. E aí eu faço uma pergunta bem simples e você responde o que vier à sua mente. Mas é bem rapidinho mesmo para encerrar o programa aqui. Legal. Vamos lá. Eu até fiz uma colinha, gente. Vamos lá. Pingo nos Is. Fábio, preparada? Pronta. Então vamos lá. Um erro que você cometeu e te ensinou mais do que qualquer outro acerto. Objetividade. Não, um erro que você cometeu. De ser muito objetiva. Entendi. Tipo, o fato de você, nossa, eu quero ser assim, assim, assim. Ser muito direta me trouxe muito aprendizado. Você prefere perder dinheiro ou perder liberdade? Prefiro perder dinheiro. Deu uma pensadinha, gente. Eu também dei uma pensada, mas com certeza, liberdade nunca. O que a Fábio de hoje diria para a Fábio de 10 anos atrás? Orgulho define. Como assim? Orgulho define. Orgulhosa de ver quem você se tornou. Você já fingiu tá tudo bem só para não se decepcionar? Por decepção, não, mas eu já fingi que estava tudo bem. Quem nunca, né, gente? Inclusive, quando eu fui escrever... Tô desmoronando ali por dentro, mas eu tô bem, gente. Quando eu fui escrever esse livro, tem histórias. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida. De uma decisão muito difícil que eu precisei tomar, pessoalmente falando. Uhum. E tá, tudo bem, vamos lidar com isso. Claro, gente. Plenitude. Qual mania empreendedora que você tem que ninguém imagina? Nossa, mania. É uma mania, não precisa nem ser empreendedor, uma mania que você tem que ninguém imagina. Deixar as coisas alinhadas. Tudo arrumadinho. Metódica. Já foi mais, não tanto, mas... Um hábito que você aboliu da sua rotina e que melhorou completamente a tua vida. Sedentarismo. Gente, ó, meu coração até palpita quando eu escuto isso, gente. Vida saudável, rotina, isso. Atividade física, isso. Muda a cabeça, muda o corpo, muda a energia. E é muito sobre isso. E você tem sucesso na tua vida. Você fala, aconteceu do nada, gente. Uma mente pensante, um corpo que é ativo, resultado na certo. E é claro, né? Tem que colocar o conhecimento também para não ficar obeso só com conhecimento aqui, né, gente? Exatamente isso. Um não que mudou a sua vida. Só para encerrar aqui. Um não que mudou a minha vida. Não quero voltar para a CLT. Uau! Gente, que bate-papo legal. Fábio, foi um prazer ter você aqui comigo na Rádio Difusora. O nosso bate-papo, como eu disse, não se encerra apenas aqui no rádio. Você que gostou desse conteúdo, entra no nosso YouTube. Se está no nosso YouTube, gostou, se quiser deixar esse joia, a gente vai gostar. Se quiser deixar o que também não gostou, tá tudo certo. Isso daí é sobre algoritmo. Ele vai entender de um jeito ou de outro. Gostou mais ainda? Compartilha com alguém que a gente vai adorar. Quiser deixar o seu comentário ou entrar em contato, @FabiKrause com K. Entra em contato, ela tem um Clube Plenas que pode ajudar o seu negócio e também ajudar você, mulher empreendedora, empresária, você que quer sair desse lugar comum que você está. Você me falou o seguinte, que foram várias viradas de chave, que você não quis mais estar na CLT e tal, mas assim, qual foi a maior virada na tua vida, que você falou, uau, daqui acabou, que você falou, tudo bem sair da CLT e tal, mas dentro desse processo todo, qual foi a maior da tua vida, assim? Quando eu decidi realmente viver do meu conhecimento. Porque é difícil pra caramba, né? É difícil. Ainda mais em lugar pequeno, como a gente vive. E aí tanto é que o meu olhar, sim, olho para a região que a gente tá, mas não é tanto
no movimento presencial, regional, né? Mas em âmbito nacional. Hoje o teu atendimento é mais online? Mais online, isso. Acabo focando muito mais no online, o que nos proporciona, né? Conhecer culturas, regiões, é uma diversidade gigante que a gente tem, né? No nosso país. Então, isso nos facilita. Não é o fim. Muitas eu gostei, coisas. abri a página aqui, não é o fim. Aham. Tem conteúdo muito legal aqui dentro, gente. Com certeza. Aconselho. Quem quiser comprar o livro, como é que faz? Também pode entrar em contato diretamente comigo. Não está em nenhuma plataforma, né, de marketplace. Nesse lançamento, ficou diretamente com os coautores, né? Hoje a editora já tem um movimento diferente, né? Mas aí pode estar acessando o meu... Esse livro não é apenas uma leitura, é um convite para abraçar o desafio, superar adversidades e construir o seu destino. Abrace a sua transformação, abrace o empreendedorismo e descubra que, na verdade, a sorte é feita por você. É isso aí. Achei fantástico, porque é de verdade. Ai, ela tem sorte, gente. Ela conseguiu escrever um livro, ela tem sorte. Muita ela sorte. tem mentorados, ela tem sorte. Ai, ela conquistou sucesso, ela tem sorte. Ela veio de uma família, gente, ela tem sorte. Ela tá nesse lugar, ela tem sorte. Eu acho tão legal, gente, eu tenho sorte. Mas você sabe que a sorte, todo dia que ela vem bater na minha porta, ela me encontra fazendo alguma coisa? Isso mesmo. Eu já ouvi pessoas falando isso e é muito real. Porque não conheço ninguém, mas absolutamente ninguém de sucesso e que eu admire e que eu me espelhe, que não faça algo. Exato. Você sabe, eu acho tão ultrapassado falar sobre sorte. Nossa. Ai, gente, é que é sortuda, né? Ela tem sorte. Não, e ela que foi demonstra atrás. A mentalidade da pessoa. É, guria. Né? Meu Deus, gente. E a sorte é realmente você aproveitar as oportunidades. Se me perguntassem hoje, assim, Fábio, até porque as mulheres, elas até hoje veem, né, muito nesse olhar. Ai, Fábio, né, essa tua condução, a tua confiança, a segurança que você transmite, a tua plenitude, né, que também precisei adentrar nesse lugar. Isso, porque ela é plena, gente, ela chega aqui super plena, assim, super, sabe? Eu me senti assim, nossa, uma lady. Somos. Quem vê, assim, sempre plena. Te tira alguma coisa do sério? Tem várias coisas que me tiram do sério. E é você compreender que é em meio ao caos que a gente vai se beneficiar também. Com certeza. É o meio que você vai lidar com as adversidades, com os desafios que todos os dias a gente tem. Você levanta, acontece qualquer coisa, enfim. Como eu vou lidar com isso? Eu Vamos posso lá. gritar, espernear, vai continuar ali. Eu posso entender e resolver. Isso mesmo. Fica mais fácil. Exato, porque tudo tem uma solução. Se não tem solução, é porque não é um problema digno de você pensar. Parece tão simples e tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito também, né? Muito. E aí, vamos lá. Antes você falou sobre, eu não tenho muitos seguidores. Isso. Mas todos eles você influencia. Você que tem rede social, muitas vezes pode pensar, não, porque eu tenho poucos números. E aí um grande influenciador é quem tem milhões de seguidores. Ou aquela pessoa que tá lá no hype. Gente, eu fui para São Paulo agora, num curso, numa imersão de inteligência emocional. E lá estavam muitas pessoas que têm números, muitas pessoas conhecidas, artistas do SBT. Tinha muita gente que tem milhões de seguidores, assim que eu falo milhões, 9, 10, 5, 4 milhões de seguidores. E aí você pensa, uau, essa pessoa tá lá na prateleira de cima, entendeu? Ela já tá lá influenciando e tal. Pessoas que muitos eu nem conhecia, porque hoje todo mundo pode ter milhões de seguidores, hoje todo mundo pode ser. E aí a gente que tá mais aqui embaixo, você acaba, quer queira ou não, acaba se comparando. Você olha para os teus números e você muitas vezes diz, mas eu não tenho esse poder de influência. E aí se você faz esse comparativo, que você vai lá e olha, você fala assim, poxa, deixa eu dar uma olhada. O que de fato é influenciar? E fica muito um recado, não é nem para quem tem rede social, não é nem para quem tá querendo entrar nesse mundo. É para você dentro de casa, pai, mãe, empresário, o que é que você está influenciando? Isso mesmo. Gente, atualmente, a maior doença do ser humano é emocional. As pessoas não lidam com as suas emoções, né? Caramba, e esse papel que você tem de um clube voltado para mulheres, para mentorar mulheres, para tirar elas daquele lugar, de desconforto mesmo, seja profissional, seja pessoal, é muito importante. Sim, de fato Você entende o poder da sua influência? Entendo. Você sabe que a profundidade disso? A profundidade. Cara, eu falo o seguinte, a gente tá numa cidade pequena, que tem
30 mil habitantes, eu tenho 30 mil seguidores, é o número. Será que todos eles vão se conectar comigo? Obviamente que não. Uhum. Mas quem se conectar e o máximo de pessoas que eu conseguir atingir, tá perfeito. Sim. E a gente nunca vai saber, né, o nosso real impacto. Quantas pessoas que de fato... E não é sobre isso também, né? Não é sobre números. Não. É sobre as pessoas. É o fato, novamente, né, de você ser quem você é. Aquilo que vai inspirar, que vai levar para outra pessoa, que seja um movimento de reflexão. Às vezes as pessoas me falam, Fábio, né? Como que eu vou dormir? Eu vou dormir pensando em você, acordo pensando em você. Por quê? Olha o poder da Realmente, influência o poder que da você tem. influência, isso. Porque eu vou lá mexer com a inquietude. Com aquele desconforto que você já está sentindo, a gente vai entrar lá nele. E por isso que o processo de mentoria é para todo mundo? Não, não é. Porque de fato você precisa se jogar. Você precisa se permitir. E sim, as mulheres, nós temos N coisas no nosso entorno, preocupações, afazeres. É mãe, é amiga, nossa, tantos papéis. É cuidadora, é motorista, Tá, é mas isso, vem cá, deixa eu né? te fazer uma Enfim. pergunta. Você, empreendedora, mentora, palestrante, mãe, empresária, você dá conta de tudo? Não. Ótimo, obrigada, sinta-se em casa, o assunto é com você também, porque é muito disso. Isso! Que bom que você falou, porque que saco aquelas pessoas que dizem, eu dou conta de tudo. Ou que bom que você, né? Que Não, a bonito gente você falha um monte. consegue Não. fazer isso, fazer aquilo, mas são escolhas que a gente faz. Ah, com certeza, porque a gente falha em várias delas. Hoje eu quero ser Isso. empresária, beleza, eu tô falhando como mãe. Eu tenho um cachorro, gente. O meu cachorro, ele passa o dia inteiro sozinho. Eu tô falhando com ele. Uhum. O dia que eu puder, eu vou dar mais atenção pra ele, mas não é sempre. E até porque a gente tem muitas distrações no nosso entorno. E aí você precisa manter o foco. Vou te falar uma. Agora, só te interrompendo. Agora, sabe como que a gente consegue dar conta? Quando os outros nos julgam. Uhum. Eu sou advogada também. Trabalho com agro. E um pouco antes de estar mais à frente aqui da rádio, um dia eu precisei ir ao fórum nessa minha correria. Olha que história. E aí, eu, do jeito que eu tava, calça, botina e uma camisa xadrez, o típico estilo rural. Aí, guria, fui pro fórum. Cheguei lá e eu precisava falar de um processo com o juiz. E eu queria falar com o juiz e tal. Não foi aqui, foi em outra cidade. Aí cheguei lá, o juiz está ocupado. Eu falei, não, eu preciso. A senhora é o quê? Eu falei, eu sou advogada. Eu já senti que ali tinha um clima de julgamento, né? Aí, tá. Não, então a senhora aguarda um pouquinho. Fiquei aguardando e tal e tal. Aí, deu uns 10 minutos, me chamaram lá no gabinete do juiz, entrei. E aí, quando eu entro na sala, o juiz estava sentado na sua mesa e eu vim adentrando porta a porta com a minha botinha, entendeu? Com a minha calça jeans e com a minha camisa. Aí o juiz olhou para mim, naquele olhar de cima a baixo. A senhora é o quê? Eu falei, excelência, pode não parecer, mas eu sou advogada e eu vim falar sobre um processo. E isso me acionou uma luz que me fez entender. Claro, não é nem sobre imagem que eu tô falando, mas é muito nesse papel que você estava falando, da gente dar conta de tudo o que a gente tem para fazer. Porque aí você acaba falhando em alguns aspectos da sua vida. E o quanto as pessoas que não estão fazendo parte desse contexto, elas avaliam e julgam você dizendo, poxa, mas ela não tá condizente com isso. Você não sabe a realidade do outro, sabe? E é uma falha. Peraí, eu tô fazendo o meu melhor, na condição que eu tenho. Isso aí. E é fazer, apesar de... independente da forma como eu me apresento, é sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu não vou deixar de fazer do jeito que der, mas vai lá e mas faz. aquele dia me deu assim uma... Eu imagino. Eu falei, peraí, excelência, quase que eu disse, é um desfile de moda, eu sou, né? O meu conteúdo vai dizer sobre a minha imagem. Eu não entendi. Sim. Mas me caiu a ficha. Eu fiquei pensando depois, eu falei, caramba, eu tô dando conta que mais do que eu posso, e tô sendo julgada por um momento. E aí é realmente fechar os ouvidos, o que é difícil também, né? Fechar os olhos, muitas vezes, para focar no que você precisa fazer. Qual é a minha prioridade do dia? Qual é a minha prioridade da semana? Se eu sei que que vai me demandar algumas questões, em que momento que eu vou lá me centrar? Cada um tem um funcionamento diferente. Então, aí o Fábio, por exemplo, eu preciso de um momento em silêncio. Eu demorei para entender isso, porque eu sempre achei assim, é aquele fuzuê, um monte de gente, tarará, um monte de coisa acontecendo. Não era lá o meu lugar de força. Não,
Não, eu preciso começar o meu dia na paz, no silêncio. Então, eu acordo mais cedo que a minha filha. Porque criança, quando acorda, aquela doideira, Acabou, né? Você acabou. foi. Então, é entender como que você funciona, o teu manual, vamos dizer assim. E aí, eu preciso agora colocar em prática o meu funcionamento. Fundamental. E tem coisas que vão ficar... Voltei de viagem esses dias, a minha mala ficou lá 2 semanas. Ah, eu te entendo. Fica lá... Então, assim... Vou me preocupar com isso, tem coisa mais importante para me preocupar. Tem pessoas mais importantes que precisam de mim. Então, não é esse o tipo de coisa. Então, definir as causas, as tuas prioridades, né? A questão do hábito, né, saudável. A gente acha que... Eu tinha muito essa mente, assim, de que, quando que eu vou conseguir dar conta disso? Não, a partir do momento que eu entendi que eu sou a minha ferramenta de trabalho. Então, eu preciso estar bem comigo mesma. Eu sou a minha máquina. Isso mesmo. Preciso estar bem comigo mesma para estar bem para os meus, para as pessoas que eu amo e também para as minhas clientes. Então, é a minha saúde em primeiro lugar. E eu foquei muito tempo, assim, muito mais na saúde mental, né? Porque tem um olhar, né, de comportamento, relações humanas, dentro da psicologia também, enfim. Mas eu também preciso cuidar do meu corpo. E as pessoas, elas têm inúmeras crenças também dentro disso. Hábitos, eu não venho também de hábitos saudáveis. Não, meu paladar é bem infantil. Mas eu fui me transformando num laboratório também, Ivana. Assim, eu vou experimentar em mim. Até porque, enquanto mentora, elas querem saber, como que funciona contigo, como é que funcionou. Não é uma linear ou um método. Não é aquela vida perfeita, gente. Não tem essa, é, nossa, muito pelo nunca mais, contrário. agora que eu faço atividade física, eu nunca mais vou comer um brigadeiro. Pelo amor de Deus, gente. Que Mas mundo que o povo vive, né? Mas é você dar conta, Exato. né? Com tudo aquilo que você tem, os teus artefatos. Aí sim, pega lá tua mochilinha, o que eu tenho aqui dentro, e agora eu vou usar isso daqui. Hoje eu venci, ok. Isso. Se ontem eu não venci, tá tudo certo, é um recomeço. E outra coisa, Ivana, que eu não gosto, é aquela expressão assim, eu sou guerreira, eu não sou guerreira. Eu não quero estar nesse lugar. Gente, eu não pedi pra lutar, não, pelo amor de Deus, gente. Já foi a época, eu não quero carregar minha espada. Não, Tô cansada. Eu só quero ser eu. Exato. Só ser. O nosso que feminino. Já é difícil. Que já é difícil. E o ser é o lugar da mulher. O nosso feminino é no ser, não é no fazer. Então, se eu tô fazendo, eu entro lá naquele piloto automático e eu me perco ali. Por quê? O que dentro de tudo isso faz sentido? Que graça que tem? Que chatice? Né? E não necessariamente que uma mulher forte é uma mulher feliz também. Nossa! Acredite, senhoras, por trás de uma pessoa extremamente forte, existe uma criança sensível. E eu não tô falando de... É uma criança, tua criança interior. Isso mesmo. Que muitas vezes tá precisando desse carinho, que tá usando essa armadura pra dizer, tô aqui, tô conseguindo. Cara, que massa, porque sair desse lugar e entender que você não precisa dar resposta pros outros, mas principalmente pra você. Nossa. Tem uma plenitude, né? Uma plenitude, gente. Sim. Do ser. Do ser. É estar completa de si mesmo. Né? Que não é alguém que vem que me preenche ou alguma coisa que me preenche. Não, sim, hoje vai ter aquilo que te satisfaz, aquilo que você gosta, aquilo que você nutre ali, né? Além do que te alimenta. Mas você é completa. Você vai lá e se veste de você mesma. Quem sou eu? E aí, todos os dias você precisa também lembrar disso e nos momentos mais difíceis também. Porque não pense, né, que essa vida, assim, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas ela vai ter desafios. Os altos e baixos. Gente, alto e baixo é fundamental para uma vida equilibrada. É isso mesmo. Porque se eu viver só no legal, só nisso, daqui a pouco ele não vai mais ser legal e aí eu vou ter um baixo no que é bom pro outro. Né? Tipo, pro outro olhar pra você e falar, poxa, a Fábio tá ali, maravilhosa, escreveu um livro, como é que ela é infeliz? Isso. Mas em algum momento eu não vou estar satisfeita com isso. E aí até vem é que nem a felicidade, né? Eu vou ser feliz quando? Isso, uma condicionante. E não é, a plenitude da mesma forma, é o caminho. E tanto é que surgiu, né, nesse percurso, O Jeito Plena de Ser, que é um novo livro que está vindo aí. Uau, spoiler! Spoiler, isso mesmo. E é justamente o caminho, a plenitude como o caminho para se chegar à vida que você sempre sonhou. Porque hoje você vive o que você sonhou lá atrás. E nem por isso foi linear, foi reto. Não, altos e baixos, curvas, desvios e assim por diante. E não é o único caminho, né, Ivana? Mas é um dos caminhos, é o caminho que eu escolhi e outras tantas mulheres também escolhem. E também, Fábio,
o que eu desejo viver, eu já começo a sonhar agora. Exato. Então, você tá ali pensando, poxa, eu quero ter uma vida melhor. Então, começa a sonhar agora. Ai, mas parece utópico. Cara, vou te falar, parece, mas não é. Não é. Porque hoje a gente vive aquilo que a gente sonhou, de um jeito ou de outro. Ah, eu tô vivendo exatamente aquilo que eu sonhei? Não. Por quê? Nesse sonho, ou eu não objetivei o que eu queria, ou eu falhei numa escolha minha, ou de fato eu não sonhei como eu queria. Não teve clareza. Não é sobre errar, é sobre falta de clareza. Exato, perfeito. Então assim, eu quero isso, seja extremamente objetivo. E eu tinha dificuldade de entender isso. Hoje, você falando, é uma ficha assim que cai muito forte, porque de fato as pessoas dizem, mas eu tô tão infeliz aqui, vamos voltar à tua fita. E eu queria entrar dentro da mente da pessoa e dizer assim, será que foi exatamente isso que você não estava procurando? Poxa, tem muito sentido. Gente, nós estamos 50 minutos aqui conversando, não é possível, esse relógio está acelerado. Conta aqui pra mim, a gente pode conversar mais quanto tempo? Nossa, só 10 minutos, meu Deus, Fábio. Eu vou resumir, come 10 minutos. Como é que a gente vai entrar num aprofundamento de conteúdo que é maravilhoso? Fábio, de verdade, assim, já quero convidar você para um outro momento, a gente fazer mais um bate-papo, porque, gente, conexão, conhecimento e conteúdo precisa ser expandido para o mundo. Com certeza. Tá convidada para mais um podcast. Virei, com certeza. Jeito Plena de Ser vai ter podcast também. Uau! Então, tem muita coisa que está por vir e é um movimento nacional. Então, de fato, tenho convidado algumas mulheres para fazerem parte desse movimento, que é quem vai subir ao palco comigo, porque também tem muita clareza de que o palco a gente divide. Isso mesmo. Né? E até eu chegar lá, eu vou aplaudir outras pessoas, assim como já estou nesse lugar e eu levo outras pessoas comigo, independente onde eu estiver, e esse movimento é um movimento nacional, para além, então algo bem potente realmente que está vindo. Mas quem participa é só quem está no Clube Plenas? Não, eu convidei algumas mulheres para fazerem parte das que já tiveram contato comigo, ou que foi minha cliente, ou que veio para os encontros presenciais, são intimistas, né, até porque o meu espaço físico, né, ele não comporta tantas pessoas, e também foi um movimento que eu fui fazendo de experimentar outras coisas, a vida tem isso, né, vamos experimentar. Vamos ver aonde mais que eu também curto estar, aonde mais eu me identifico. Então, hoje eu não falo somente sobre empreendedorismo. Então, o meu negócio foi a partir do conhecimento dentro da área dos negócios. Mas hoje foi abrindo, né, um leque de possibilidades. Então, estar com mulheres, levando inspiração, sim, né? Elas sempre me falam, ai, Fábio, é esse jeito. Tanto é que quando elas me falavam esse jeito, mas gente, mas que jeito que eu não tô enxergando. Aí você transformar isso em algo. E ali dentro, a gente tem um olhar 360 graus da vida de uma mulher real, né? Somos mulheres reais, com sonhos, com desafios, com perdas, com saúde, com muita coisa, né, que vai estar ali dentro, realmente, para que a mulher, ela receba, né, esse livro, 30 capítulos, a ideia é justamente já desenvolver o hábito da leitura, um capítulo por dia, e que ali você tenha acesso àquilo que você está realmente precisando naquele momento. Você vem ali e busca aquilo que você precisa, se abastece do que precisa, e é uma forma também de chegar ao máximo de pessoas possível, porque essa também é uma das minhas missões, e entendi que abrir portas para outras pessoas também está dentro, né, do meu papel. Ivana, você já se viu num lugar como esse? De escrever um livro, ser escritora, levar a tua palavra para o mundo? Olha só, gente, eu de entrevistadora tô virando entrevistada nesse momento, gente. Não, agora a gente vai passar esses 10 minutos e vai pro próximo programa. Ai, gente. Gostei, poderia, assim, fazer uma versão persona singular com a Ivana. Claro, eu já tô me convidando para vir aqui entrevistar ela, gente. Vou colocar você no meu papel, perfeito, gente. Agora, a pergunta é, se eu me vi escrevendo um livro, eu já me vi. Porém, eu nunca coloquei isso como um objetivo. Vou escrever e vou... Já pensei, já visualizei isso em algum momento da minha vida, já visualizei quando
Não coloquei datas, tá? Mas já visualizei porque eu acho importante mesmo a gente deixar registrado algumas coisas. E até porque a gente vai perdendo na nossa memória algumas coisas, né? Daquilo que vai acontecendo. Né? Muito, muito. Ivana, e hoje se fosse para você, né, passar por horas e horas e horas falando de algo, além daquilo que você já fala, mas assim, onde que é o teu lugar que você assim, se identifica? Nossa, esse é o meu lugar e eu quero falar isso pro mundo. O que seria? Gente, comunicação que vende. E não é só sobre dinheiro. É sobre a gente vender o nosso conhecimento, a nossa palavra, o nosso sucesso, a transformação no outro. Esse é, com certeza, o momento que eu falaria. Comunicação. O poder da palavra, Fábio. Dentro de casa, eu tenho uma experiência de uma pessoa que não fala, que daria absolutamente tudo que ele tem para poder conversar, para poder dizer, oi, eu quero um copo d'água. E eu não tenho. Então, hoje, se fosse me dizer qual é o propósito, seria poder falar para as pessoas o quanto a comunicação é importante. Que legal. E vejo que Jeito Plena de Ser tem muito a ver com a Ivana. E assim, ó, é um título oficial encerrando aqui, ó, né, a programação do convite para você fazer parte conosco, com essas mulheres, Brasil afora, do Jeito Plena de Ser. Melhor momento impossível. Gente, obrigada! Nossa, vamos pegar honra. A Ivana Romã, né, assim, ó, desprevenida agora, gente. Nossa, super desprevenida, gente. Eu não imaginava isso. Obrigada, Fabi. Juro que honra. É uma satisfação, né, ter você juntamente conosco. É uma honra, né? Eu tenho dito a cada uma dessas mulheres que estão aceitando a esse chamado, porque vai para além de uma profissão, para além daquilo que a gente está fazendo profissionalmente, mas sim, de entender que a gente somos as escolhidas, né? E a gente começou aqui, inclusive, o nosso encontro falando de Deus, e tem muito a ver sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente precisa levar para o mundo, não digo nem só Brasil, região, né? E é unir essa força, né? Porque as mulheres, quando elas estão lá no seu lugar de força e poder, elas agem. Então, não tem dúvidas de que a coragem está ali, a oportunidade se faz para seguir para aquilo que precisa ser feito. Gente, que mulher maravilhosa! Fábio, muito obrigada pelo convite, desde já aceito. Me sinto muito honrada com isso, agradeço. E olha, se for para ajudar, conte sempre comigo. Esse é um dos pilares de todo e qualquer ser humano. Se for para ajudar, gente, faça algo. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição, principalmente, daquilo que você considera supremo. Isso mesmo. Independente se você acredita em Deus ou não. Existe sempre um propósito na vida de cada um de nós. Na sua vida, na minha. Na de quem está ouvindo. Isso. Fábio, com gratidão eu recebo. Agradeço e abençoo a sua vida, todo o teu propósito, as pessoas com quem você transformou. Porque nunca é sobre a gente. Não. É sobre o outro. É isso aí. E eu preciso encerrar o programa, gente. Obrigada a você que nos acompanhou, você que está compartilhando esse conteúdo, você que deixou um comentário, você que se inscreveu no Instagram da Fábio, você que se inscreve no meu também, @IvanaRomã, você que gosta desse conteúdo, você que quer se transformar, entre em contato. Fábio Krause. Tá bom, gente? Um grande beijo. Fábio, muito obrigado. A gente continua nos bastidores aqui, mas o nosso tempo acabou. Tá bom? Um excelente final de semana, um excelente dia, uma excelente noite. Eu não sei que horas você tá vendo isso, mas fica com Deus. Até mais. Até mais.